Boa noite, irmãos. Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer muito grande estar novamente aqui com vocês virtualmente para mais um estudo bíblico para a glória do Senhor nosso Deus. Nós vamos falar hoje sobre um tema muito simples, mas que ele é ao mesmo tempo, não é que ele seja de difícil entendimento, mas ele é muito confuso para muitos cristãos. Nós vamos falar a respeito da obra de Deus. E aí, quando falamos especificamente sobre esse tema, assim que você está conversando com alguém casualmente, que você fala assim, farei a obra de Deus, ou você tem um chamado para fazer a obra de Deus, ou nós fomos chamados para fazer a obra de Deus, enfim, qualquer que seja o contexto, qualquer que seja o assunto, no momento em que você utiliza a expressão obra de Deus, pronto, acabou. A primeira coisa que passa pela cabeça da pessoa é que ela tem que viver integralmente por conta do ministério, ou ela vai se tornar um missionário institucional, isto é, alguém que vai ser enviado para uma outra cidade, um outro estado, um outro país, ou mesmo ela vai ser alguém que vai estar à frente de uma igreja como um pastor, ou ainda, dentro das práticas mais simples, as pessoas tendem a imaginar que é uma evangelização numa praça, uma visita em hospital, e de fato, tudo isso faz parte da obra de Deus. Mas não é só isso. Na verdade, essa visão de, quando falamos em obra de Deus, de fazermos coisas junto com o restante da igreja, dentro ou fora do templo, em nome da denominação, é uma visão minimalista, é uma visão reduzida, é uma visão pequena e equivocada do que seria essa obra de Deus. Para a gente poder entender melhor, então, o que eu vou chamar aqui de obra de Deus, então nós temos por base bíblica o Salmo 19. Então, hoje o estudo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou mostrar alguns textos bíblicos específicos, e alguns desses textos eu faço questão de ler com vocês. Um desses textos, como eu disse, que é a base bíblica principal do nosso estudo, é o Salmo 19. Então vamos lá. Muito bem. Salmo 19 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra estende-se a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Nos céus pôs uma tenda para o sol, que é qual noivo que sai do seu aposento e se alegra como um herói a percorrer o seu caminho. Vai de uma extremidade dos céus até a outra, nada se furta ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e inteiramente justas. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino. Mais doces são do que o mel, que goteja dos favos. Por eles é advertido o teu servo. Em os guardar, há grande recompensa. Quem pode entender os próprios erros? Absolve-me tudo os que me são ocultos. Também da soberba, guarda o teu servo, para que não se assenhorie de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Esse Salmo 19, ele é dividido praticamente em três grandes blocos de ideias. Do versículo 1 até o versículo 6, nós temos então um texto em que o salmista está dizendo que quando ele olha para a natureza, quando ele olha para a beleza da noite, para a beleza das estrelas, quando ele olha para o dia, quando ele olha para a luz solar, quando ele olha para as montanhas, quando ele
vê a vegetação, quando ele vê os animais, enfim, quando ele tem um olhar contemplativo e atento sobre a natureza, então ele conclui que Deus existe. Ele conclui que não tem como existir algo tão belo como a própria natureza e todos os elementos que a constituem, que a formam, se Deus não existir. É por isso que ele começa dizendo que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. E que um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Em outras palavras, todos os dias nós temos a oportunidade de olhar para a natureza e de contemplar a criação de Deus, ver beleza nisso e entender que essa beleza aponta para uma beleza maior, que é a beleza de Deus. Isto é, consequentemente, a pessoa acaba chegando à conclusão de que é necessário que exista Deus para que tudo o que existe, sendo belo como enfim, exista. O segundo bloco de ideia é a partir do verso 7, em que ele começa dizendo: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então é como se de repente o salmista afunilasse a visão, focasse um pouco mais a visão de modo mais específico. Então quer dizer, ele olha para a natureza como um todo e consegue ver a beleza e consegue concluir que Deus existe. E aí quando ele vai para a Bíblia, quando ele vai para a lei de Deus, aí então, já sabedor de que Deus existe, crendo nesse Deus, ele conclui que essa lei é perfeita, porque essa lei não se trata de um conjunto de regras, de um Deus ditador, que caso você siga, ele te premia, caso você não siga, ele te fulmina. Não, não é isso. Essa lei, conforme o próprio texto, é o conhecimento a respeito do próprio Deus, isto é, Deus revela sobre si mesmo, revela sobre nós, revela sobre a realidade, o sentido da vida, tudo aquilo que nós necessitamos entender sobre nós mesmos, como eu disse, sobre a própria vida e sobre o próprio Deus, estão contidos nas Escrituras, que aqui, nesse caso, é metaforicamente figurativamente chamada de lei de Deus. Então, o resultado de se conhecer mais sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre a vida, é que nós adquirimos sabedoria, adquirimos alegria no nosso coração, adquirimos paz, adquirimos temor. E quanto mais nós aprendemos e sabemos, mais nós desejamos, conforme o versículo 10. Então, a partir do verso 12, nós temos o terceiro bloco de ideias, que seria uma espécie assim de prática daquilo que eu aprendi. Então, do verso 1 até o verso 7, eu olho para a natureza, contemplo Deus. Do verso 7 até o verso 11, eu vou para a lei de Deus e aprendo mais sobre Ele e mais sobre mim. E do verso 12 em diante, eu faço uma introspecção, eu faço uma reflexão, eu faço uma autoanálise. Eu olho para dentro do meu coração, eu olho para a minha consciência e começo a perguntar: quem pode entender os próprios erros? Então eu já começo a concluir que sou pecador, que eu erro, que eu tenho falhas morais, que eu dependo da graça de Deus, que eu preciso da misericórdia de Deus e que somente Deus e a sua lei, isto é, o conhecimento da sua palavra, o uso da sua misericórdia, da sua graça, podem me tornar puros, podem me tornar limpos, perdoados dos meus pecados. Quando eu falo conhecimento, não é uma questão meritória, é algo que vem de fora para dentro. Deus revela sobre si a respeito do que o seu Filho Jesus fez na cruz do Calvário, gera em mim fé para crer nisso, gera em mim arrependimento das minhas más obras, que é uma profunda tristeza por ter ferido a santidade de Deus, pecado em primeiro lugar contra o próprio Deus, ter entristecido Deus, e aí, consequentemente, desse arrependimento vem o perdão dos pecados. Ora, o que isso tem a ver com a obra de Deus? O que o Salmo 19 tem a ver com a obra de Deus? Simples.
No Salmo 19, então, nós encontramos alguns conceitos teológicos que, quando aplicados à nossa prática, vão nos mostrar que a obra de Deus vai além de ser pastor, além de evangelizar numa praça, além de entregar um folheto, além de ser um missionário institucional, ou além de ser um aluno ou um professor de escola bíblica. Por meio do Salmo 19, nós encontramos então, do verso 1 até o verso 7, que é essa contemplação da natureza, o que nós chamamos na teologia de graça comum. A graça comum é a noção de que Deus está com suas mãos estendidas sobre a humanidade e exercendo então de graça, isto é, de um favor imerecido, a humanidade não merece, ninguém merece, mas Deus a sustenta. Sustenta com fôlego de vida, sustenta dando saúde, dando capacidade de trabalhar, dando capacidade de se alimentar, de dormir, de sobreviver, enfim, de seguir o transcurso da vida normalmente. Quem diariamente nos alimenta, então, nesse sentido, de nos dar condições de viver até o dia de nós sermos recolhidos, até o dia da nossa morte, é o próprio Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 2, verso 3, diz que depois que ele, tendo sido feito, né, Senhor do universo, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Isto é, fazendo uma alusão a Jesus, dizendo que diariamente as leis físicas, as leis biológicas, as leis químicas, as leis sociais, todas as formas de leis que nós identificamos como um funcionamento harmônico na natureza e na nossa própria vida, elas são diariamente manifestas ou manifestadas pelo poder de Jesus. É Jesus quem diariamente controla tudo isso, e ele não faz isso apenas para cristãos, ele não faz isso apenas para os regenerados, para aqueles que foram salvos em Cristo Jesus, para aqueles que se arrependeram dos seus pecados. Ele faz isso por toda a humanidade, ele faz isso por todos. E ao sustentar todos, então esse conceito na teologia é de graça comum, é chamado de graça comum. Mesmo que aquele pecador viva num estado de rebeldia tal no seu coração, que ele negue a existência de Deus, ou que ele até crê em Deus, mas ele cria um estilo de vida próprio, equivocadamente, achando que Deus vai aceitá-lo, totalmente fora dos parâmetros bíblicos, ainda assim, Deus, através de Jesus, sustenta essa pessoa. Então, isso é a graça comum. O outro conceito, então, que nós temos, que deriva da graça comum, é a teologia pública. Ora, se a teologia é falar a respeito de Deus, das coisas de Deus, de uma forma assim bem leiga, de uma forma bem singela, falar de teologia pública, então, é o cristão estar disposto e preparado em termos de conhecimento para que ele, como um generalista, dê conta de falar à luz da palavra de Deus sobre todos os assuntos. Então ele pode falar sobre esporte, sobre família, sobre economia, sobre política, sobre educação, sobre cultura em geral, sobre arte, sobre ciência, sobre academia, sobre campos de ciências humanas, ciências biológicas, ciências exatas. Enfim, não há nenhum assunto que diga respeito à cultura humana, o envolvimento humano, que esse cristão não possa falar, não possa refletir, não possa tentar responder às demandas, às dúvidas, às dificuldades, à luz da palavra de Deus. E por que ele pode falar? Por que esse cristão pode falar a respeito disso? Porque o Salmo diz que olhamos e contemplamos a natureza e descobrimos Deus nela. Não é um panteísmo, não é dizer que Deus está na árvore, mas quando a gente olha para a anatomia, para o formato de um ser humano, de um vegetal, de um animal, quando a gente olha para esses formatos, quando a gente olha para a geografia, quando a gente olha para a natureza em si, a gente consegue detectar uma beleza tal e detectar uma harmonia matemática e física tal que é necessário que
Deus exista para que essas coisas existam. Isso não tem como ser justificado, não tem como ter a sua existência justificada fora da crença em Deus. Ora, se é possível que eu contemple a natureza e detecte os atributos de Deus, detecte a beleza de Deus, detecte a capacidade de Deus de criar, por que então eu não posso falar sobre todos os demais assuntos a partir dessa capacidade de Deus de intervir nesses assuntos, de ser, digamos assim, o formulador original desses assuntos? Então, quem é o maior médico de todos? Deus. O Deus Trino, Pai, Filho e Espírito. Quem é o maior político de todos? Deus. Quem é o maior educador? Deus. Quem é o maior pai? Deus. Quem é o maior filho? Deus. Quem é o maior cientista? Deus. Quem é o maior acadêmico? Deus. Quem é o maior matemático? Deus. Quem é o maior biólogo? Deus. Quem é o maior gestor? Deus. Se a gente consegue entender que tudo que nós produzimos culturalmente é reflexo do nosso trabalho enquanto imagem e semelhança de Deus, entenderemos que o criador ou o idealizador original de toda a capacidade humana de produzir cultura é o próprio Deus. Nós nos baseamos nele, nós nos fundamentamos nele, e aí nós chamamos isso na teologia de teologia pública. E qual é a base teológica e bíblica para falarmos em teologia pública, além do Salmo 19, esse primeiro bloco de ideias? O mandato cultural, que nós encontramos em Gênesis capítulo 1, verso 26, e Gênesis capítulo 2, verso 17. Mas sobre o mandato cultural eu vou falar daqui a pouco. Quando a gente vai para o segundo bloco de ideias do Salmo 19, do verso 7 até o verso 11, falando então da lei do Senhor, nós temos então a chamada graça especial. Se do verso 1 até o verso 7, verso 6, nós temos a graça comum, que é esse sustento de Deus sobre a humanidade, nós sabemos que não são todos os seres humanos que leem a Bíblia, nós sabemos que não são todas as pessoas que se interessam por crer em Jesus e a sua obra, e nós sabemos que não são todas as pessoas que serão salvas, não porque Deus seja maldoso ou egoísta, mas porque, por opção dessas pessoas, por deliberação, por consciência dessas pessoas, elas optaram por não conhecer nem Deus e nem a sua palavra, no caso, a Bíblia Sagrada e a revelação que Deus faz de si. Ela opta por ter uma vida em que ela não quer Deus. Então, essa pessoa é sustentada por Deus por graça comum. Mas em se tratando de conhecer a palavra de Deus, de ser convertida, isto é, de ter a sua forma de pensar, a sua visão de mundo, o seu entendimento, voltado agora para Deus, para o reino de Deus, crendo na obra redentora de Jesus na cruz do Calvário, a partir daquilo que Jesus fez e a partir daquilo que Deus fez, que foi nos amar de tal maneira que enviou o seu único Filho, para que agora, ao crermos nele, não pereçamos, mas tenhamos a vida eterna, para que essas pessoas tenham a vida eterna ao lado de Deus depois que Jesus voltar, e para que aqui, já nessa vida, elas já experimentem essa comunhão com Deus, participando de uma igreja local, sendo cristãos participantes de alguma denominação cristã, elas precisam conhecer a palavra de Deus. E esse conhecimento dessa lei de Deus, e toda essa paz, e toda essa alegria, e todo esse entendimento a respeito de quem Deus é, a respeito da sua própria obra, a respeito da nossa vida e o sentido para a nossa vida, e da vida após a morte, e até mesmo como será depois que o Senhor Jesus voltar, nós chamamos isso na teologia de graça especial. Diferentemente da graça comum, que seria Deus estar com suas mãos estendidas sobre a humanidade, a graça especial não está sobre todos. A graça especial está apenas sobre aqueles que renderam-se a Cristo, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, reconhecendo-o como Senhor e Salvador das suas vidas, tendo se convertido a Ele, dando fruto de arrependimento,
dos seus antigos pecados, das suas más obras e demonstrando agora que eles vivem uma nova vida em Cristo. Então, não sou eu que estou sendo exclusivista ou não sou eu que estou sendo intolerante. Isso é o que a palavra de Deus me garante, isso é o que a palavra de Deus me ensina. A Bíblia Sagrada. Então, através disso, nós temos a graça especial. E, consequentemente, nós temos, então, a teologia ortodoxa. Então, como nós aprendemos sobre a igreja? Estudando a eclesiologia. Como nós aprendemos sobre salvação? Estudando soteriologia. Como nós aprendemos sobre pecado? Estudando a martiologia. Como nós aprendemos sobre Jesus? Estudando cristologia. Como nós aprendemos sobre o Espírito Santo? Estudando pneumatologia. É óbvio que eu estou usando nomes teológicos aqui, nomes técnicos, da minha área de formação. Contudo, para aquele cristão que é leigo, que não foi para uma faculdade de teologia, que não foi para um seminário, a própria igreja local, por meio das pregações, por meio dos estudos bíblicos, por meio da escola bíblica dominical, ensina todas essas doutrinas. Então, as doutrinas bíblicas que são ensinadas para nós, e mais o início de tudo, como aconteceu a criação de todas as coisas, como aconteceu a queda, que foi a entrada do pecado na humanidade, como aconteceu a redenção, que é a mesma salvação promovida pelo Senhor Jesus, como será a volta do Senhor Jesus, até lá, como deve ser a vida cristã, sobre a santificação, sobre orações, sobre jejuns, sobre a liturgia, sobre o culto, sobre a evangelização das pessoas. Isso tudo nós chamamos de teologia ortodoxa. Tudo isso, então, nós chamamos de teologia ortodoxa. E qual é, ou qual seria a base teológica e bíblica, além do Salmo 19, para nós falarmos sobre teologia ortodoxa? A chamada Grande Comissão, em Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, e Marcos capítulo 16, versículo 15. Então, antes da gente entrar no mandato cultural e na Grande Comissão propriamente, é importante agora a gente costurar, juntar todas essas peças do quebra-cabeça. O que eu faço com a graça comum e com a teologia pública? E o que eu faço com a graça especial e com a teologia ortodoxa? Simples. Eu chamo tudo isso de obra de Deus. Então vamos começar pela teologia ortodoxa e a graça especial, que é mais fácil. O papel da igreja, o papel primário, o papel central, o papel principal da igreja é a evangelização, a proclamação do evangelho. Nós fomos salvos pelo Senhor Jesus e ainda não estamos no céu. Não estamos na presença do Senhor de uma forma inteira, completa. Ainda lutamos contra o pecado, ainda vivemos nesse mundo, porque Jesus estabeleceu que a sua igreja daria sequência ao seu ministério, à sua obra de evangelização. Então Jesus, o Filho de Deus, segundo os evangelhos, ele nasce, isto é, ele encarna, anda entre nós. Quando ele chega na idade de 30 anos, ele dá início ao seu ministério, fica 3 anos pregando o evangelho. O que significa evangelho? Boa notícia. O que é essa boa notícia? A boa notícia é a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? É o domínio de Deus sobre todas as coisas. O domínio físico enquanto criador e o domínio espiritual enquanto, digamos assim, gestor. Esse domínio espiritual hoje está sobre a igreja através da graça especial. E ele está sobre o restante do mundo através da graça comum. Então, em termos práticos, que seria esse terceiro bloco de ideia, do verso 12 até o verso 14, que é quando o salmista começa a fazer essa introspecção e essa reflexão, ele começa a aplicar na prática essa noção de graça especial e de teologia ortodoxa. Vamos ver o que a Bíblia diz, o que a Bíblia nos ensina lá na Grande Comissão. É em Mateus capítulo 28, verso 19. Então, em Mateus capítulo 28,
Eu vou ler a partir do verso 18 para a gente entender com mais facilidade. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então note, quando Jesus veio, que ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus, ele deixou claro que para que nós entrássemos nesse reino, fizéssemos parte desse reino, fôssemos salvos por Deus, ele precisaria ir para a cruz, morrer no nosso lugar, para que nós tivéssemos a sua vida. Então a morte de Jesus na cruz é um símbolo, significa que ele está concedendo vida espiritual para nós, e a nossa morte, isto é, nós deveríamos morrer não apenas fisicamente, mas espiritualmente, isto é, sermos eternamente afastados de Deus, nós recebemos uma oportunidade de termos essa comunhão resgatada e nos tornamos filhos de Deus através do que Jesus fez. Só que isso não foi para ficar só para a primeira geração de discípulos, de pessoas que foram salvas. Jesus deixou claro que agora ele teria que voltar para o Pai, então a partir disso ele deixa o quê? Que espiritualmente ele estaria conosco todos os dias, nos fortalecendo, nos dando sabedoria e nos dando capacidade de pregar esse evangelho para as outras pessoas, formando discípulos e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Isto é, o batismo como uma confissão pública da fé dessas pessoas, de que agora elas também tinham esse compromisso com Deus, que tomou a iniciativa de ter compromisso com eles ao enviar Jesus para morrer por eles em seu lugar. Então, essa é a grande comissão. Em Marcos, capítulo 16, verso 15, nós temos aqui praticamente a mesma orientação, porém com algumas palavras diferentes. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então Jesus está deixando claro isso, que, em primeiro lugar, a obra de Deus da igreja, enquanto coletividade, grupo de pessoas redimidas por Jesus, biblicamente batizadas, que foram inseridas no reino de Deus e que confessam esse reino publicamente, através de cultos públicos, através de estudos bíblicos, através de congregarem, através de celebrarem essa comunhão com Deus nos cultos, essa responsabilidade ela é a obra de Deus principal na vida de uma igreja local. Então eu, como cristão, individualmente, tenho a responsabilidade de proclamar o evangelho para o meu vizinho, para a minha família, para o meu parente, a minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu irmão, enfim, para aqueles que estão no meu entorno e que convivem comigo. Para o meu colega de trabalho, para o meu chefe, para o meu funcionário, enfim, quem quer que seja, isso mesmo, quem quer que sejam as pessoas que convivam comigo, que conviverem comigo, eu tenho a obrigação de criar oportunidades de pregar o evangelho para essas pessoas. E assim, coletivamente, a igreja vai crescendo de geração em geração e de época em época, a cada geração, novos cristãos vão surgindo, isto é, aquelas pessoas que Deus decretou desde a eternidade que tinham que ser salvas, vão sendo salvas, e quando chegar no limite ali, na quantidade de pessoas que tem para ser salvas, porque as demais rejeitaram, Jesus vai voltar. Então a Bíblia diz que o evangelho precisa ser pregado ao mundo todo. Isso é obra de Deus. Então se um pastor cuida de uma igreja, faz parte da grande comissão. Se um cristão leigo, né, isto é, ele não é um ministro ordenado do evangelho, ele participa de uma evangelização na praça pública, é obra de Deus. Se ele participa de uma evangelização no ônibus, é obra de Deus. Se ele participa de uma visita no hospital, é obra de Deus. Se ele participa de algum tipo de estudo bíblico, seja como professor, seja como palestrante, ou como aquele que vai receber e participar, dialogar para tirar suas dúvidas, também é obra de Deus. Se ele
frequenta o culto público num domingo, numa quarta-feira, numa quinta, se ele frequenta um estudo bíblico, se ele frequenta uma visita no lar, um estudo bíblico no lar, um culto no lar, aonde quer que ele estiver ali, anunciando o evangelho ou recebendo esse evangelho, ele está envolvido, esse cristão está envolvido com a obra de Deus. O nosso grande problema é acreditarmos que há uma espécie de dualismo, uma espécie assim de separação. Tudo aquilo que eu faço em nome da denominação ou em meio à denominação seria obra de Deus. E aí, geralmente, isso fica restrito às minhas atividades eclesiásticas, às atividades da igreja, na sexta, no sábado e no domingo. Aí, de segunda a sexta, ou de segunda a quinta, segunda a sexta, tanto faz, se eu não oro, se eu não leio a Bíblia, se eu não jejuo, se eu não evangelizo, se eu não faço nada disso, então eu não estou fazendo a obra de Deus. A maioria dos cristãos pensa assim, e isso é um grande equívoco. Isso é um erro cultural. Isso não é bíblico, isso não tem nenhuma base bíblica. Não há nenhum embasamento, nem teológico, nem bíblico, para se crer dessa forma. A ideia de que eu sou secular, eu não gosto muito dessa palavra, mas por razões filosóficas, mas a ideia de que eu estou sendo secular de segunda a sexta é totalmente antibíblico. Por quê? Lembre-se que eu usei, a partir do Salmo 19, o conceito de graça especial e de teologia ortodoxa, que é o ensino das doutrinas bíblicas, para eu aprender a raciocinar e ter uma ética cristã, ter valores e ter uma ética cristã na minha conduta. Ora, se eu me aproprio do ensino bíblico para eu aprender a raciocinar, ter valores e ter uma ética cristã, por que eu só terei essa ética e essa conduta na sexta, no sábado e no domingo? Por que eu não posso ter essa conduta de segunda a sexta? Quando eu começo a entender que eu tenho que ter essa mesma postura de segunda a sexta, eu entendo que a obra de Deus não é só ficar evangelizando pessoas. Porque também tem cristão que não tem sabedoria nenhuma. O sujeito está lá numa linha de produção, por exemplo, ao invés de ele trabalhar, ele fica evangelizando as pessoas, atrapalhando os colegas, eles não têm como prestar atenção na pregação dele, e ele ainda não produz nada, e depois, se ele é mandado embora, ele ainda quer culpar o chefe, dizendo que o chefe é do Satanás. Não é ele que não teve sabedoria de entender que, por meio da graça comum e da teologia pública e do mandato cultural, esse é o outro lado da moeda da obra de Deus. Essa é a obrigação secundária da igreja. Então a igreja coletivamente tem uma responsabilidade: pregar o evangelho. Não é nem assistência social. Assistência social é uma responsabilidade secundária da igreja, não é primária. E quem realiza essa assistência social e quem realiza o envolvimento com a cultura não é a igreja enquanto coletivo, são os cristãos individualmente. Individualmente. Vamos ver então em Gênesis capítulo 1, verso 26 e Gênesis capítulo 2, verso 17, que são as nossas bases bíblicas e teológicas, para a gente falar do mandato cultural. Aí vamos entender o que é esse mandato e vamos ver como isso também está relacionado com a obra de Deus. Então, em Gênesis, capítulo 1, verso 26, o texto diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. E Gênesis capítulo 2, verso 17. Aliás, perdão, não é o verso 17, é o verso 15. O Senhor Deus tomou o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Reparem que Gênesis, como o primeiro livro, e esses
primeiros capítulos ensinando a respeito da criação, não tem um momento aqui em que nenhum texto, se vocês pegarem para ler, não tem nenhum texto de Gênesis dizendo que domingo você tem que ir para a igreja. Não tem nenhum texto de Gênesis dizendo que você tem que evangelizar na praça. Não tem nenhum texto de Gênesis dizendo que você tem que ser um pastor que toma conta de uma igreja. Não tem nenhum texto de Gênesis dizendo que você tem que ser um missionário institucional. E por que não tem? Não é porque isso não seja obra de Deus. É porque lá no fim da revelação, considerando que a revelação é progressiva, esse entendimento a respeito de Deus, o ápice, o principal, o primário, o primórdio, o que vem em primeiro lugar para uma igreja fazer, são esses exemplos que eu dei. Mas Gênesis está falando do início. Ele mostra não só o início de toda a criação, mas como deve ser o início também da vida com Deus. E no início da vida com Deus para a humanidade, levando agora em consideração a graça comum e a teologia pública, todo ser humano, seja ele cristão ou não, regenerado ou não, foi capacitado por Deus. Primeiro, ele recebeu de Deus a sua imagem e a semelhança, e ele foi capacitado por Deus para dominar sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Como essa capacidade aconteceu? De que modo ela foi dada? Através da nossa inteligência. Somos seres racionais e com isso nós conseguimos desenvolver ciência e tecnologia, desenvolver e descobrir os potenciais que estão na natureza e ter então esse domínio. Mas não é um domínio, não deve ser um domínio tirano, um domínio déspota, um domínio de destruição. Esse tipo de domínio se manifesta por causa do pecado que existe, e da ganância e da sede de poder que existe no coração do ser humano. Mas o verdadeiro domínio é um domínio para sustentabilidade e preservação. Então nós chamamos esse domínio de sustentabilidade e preservação, na teologia, de mandato cultural, que é a responsabilidade, então, que Deus coloca sobre todo ser humano de desenvolver os potenciais da criação. Note que Deus já criou o planeta, criou o universo, criou o planeta. O que você tem no planeta? Você tem fauna, você tem flora, você tem a hidrografia, você tem alimento, você tem madeira, você tem os elementos químicos extraídos do solo, e de tudo isso você faz combinações para poder criar e desenvolver conhecimento e tecnologia em prol da própria humanidade e para a glória de Deus, em primeiro lugar, para que Deus se alegre com essa capacidade criativa que Ele nos deu, porque Ele é um ser criativo. Nesse caso, então, nós sabemos que aqueles que não são regenerados, eles não vão pensar em Deus, mesmo tendo recebido essa capacidade, eles não vão pensar em Deus. Eles não vão ter por objetivo a glória de Deus quando eles estiverem dominando sobre os peixes do mar, as aves dos céus, os animais domésticos e sobre toda a terra e os répteis, através da ciência, da tecnologia, do conhecimento e de áreas afins. Nós chamamos isso, então, esse tipo de domínio de cultura. Cultura vem da ideia de cultivo, de cultivar. Então, a agricultura é a primeira manifestação cultural, por exemplo, que teve, quando a gente leva em consideração as grandes ondas de destaque da humanidade. Primeiro veio a agricultura, depois veio a indústria, finalmente a terceira grande onda, que foi a onda da informação, e agora nós continuamos crescendo em termos de conhecimento. E junto, então, desse conhecimento, o ser humano é capaz de extrair elementos químicos para a produção dos mais diversos produtos e bens e serviços. Note que o trabalho do ser humano é dividido em primeiro setor, segundo setor e terceiro setor. Todo o envolvimento do ser humano está harmonizado com essa capacidade que Deus deu. Com uma pequena diferença. Quem é cristão entende que toda essa capacidade é o mandato cultural. E ele, então, agora não se envolve mais
seja por meio do trabalho, do conhecimento, da ciência, da tecnologia, da arte, da informação, enfim, qualquer que seja a sua forma de envolvimento com a criação, com a natureza, ele não se envolve mais com o objetivo de poder pessoal, ele não se envolve mais com o objetivo de promoção pessoal, ele não se envolve mais com o objetivo de fazer um nome para si, para que ele entre na história como alguém importante. Não, pelo contrário, ele entende que quando ele está cuidando da família, que quando ele está cuidando dos filhos, que quando ele está arrumando uma casa, que quando ele está construindo um prédio, uma casa, levantando uma parede, quando ele está varrendo um chão, quando ele está limpando, varrendo uma rua, quando ele está construindo uma formulação matemática, quando ele está salvando uma vida numa mesa de cirurgia, quando ele está numa biblioteca estudando, quando ele está mexendo numa madeira com carpintaria ou marcenaria, qualquer ação em que as mãos humanas estão ali promovendo modificação, fazem parte, quaisquer ações, fazem parte do mandato cultural, e isso também é obra de Deus. E por que isso é obra de Deus? Porque, originalmente, o idealizador de toda essa capacidade que o ser humano tem de produzir cultura vem de Deus. Simples assim. Então, às vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, eu gostaria, principalmente jovem, né? Eu gostaria tanto de estudar para um vestibular, mas eu tenho medo de escolher um curso e isso me atrapalhar na obra de Deus. Oh, mas quem te falou que você fazer o vestibular, você estudar para o Enem, você frequentar um cursinho para poder fazer uma prova, isso também não é obra de Deus? Quem te falou que a área de formação que você está mexendo com ela lá na faculdade, que você optou, não faz parte da obra de Deus na sua vida? Quando a gente estuda a doutrina da vocação, a palavra vocação do latim vem vocare, que significa chamamento, chamado. Na perspectiva luterana, quem é chamado por Deus é como se essa pessoa fosse os dedos de Deus, as mãos de Deus agindo sobre a natureza através daquele campo de conhecimento. Seja engenharia, seja biologia, seja medicina, seja biomedicina, seja matemática, seja a gestão de pessoas, seja a gestão financeira, seja a economia, seja a política, seja a ciência política, seja a sociologia, seja a filosofia. Quaisquer campos do conhecimento que o ser humano atua, numa perspectiva luterana, é como se esse ser humano fosse os dedos de Deus atuando ali na história e produzindo todas as modificações dentro do mandato cultural para a glória e a alegria do próprio Deus e também para a nossa satisfação e o nosso próprio contentamento em nos sentirmos tranquilos e úteis ao mesmo tempo. Numa perspectiva calvinista, essa noção de chamado, de vocação, vai além. O que a perspectiva calvinista ensina é que o primeiro chamado, minha primeira vocação, não é para ser professor, é para pertencer a Deus. E agora que eu pertenço a Deus, eu tenho um chamado secundário, que é ser educador, ser professor. Então eu glorifico a Deus quando eu vou lá e ensino teologia para as pessoas. Quando eu ensino a palavra de Deus para as pessoas, e no seu conhecimento, da sua mente, elas são libertas, não só do pecado, mas de um entendimento falso a respeito de Deus, e tem um verdadeiro entendimento a respeito, não porque sou eu que estou ensinando, mas porque eu estou ensinando a verdade bíblica. Mas Deus também é glorificado quando você é professor e está ensinando língua portuguesa, está ensinando inglês, está ensinando matemática, está ensinando sociologia, está ensinando biologia, geografia, história. Enfim, quando você é um educador e se dispõe a ensinar matérias formais e informais, nisso Deus também está sendo glorificado. E quando você é um aluno que se dispõe a estudar, Deus também está sendo glorificado. Não tem nada que a gente faça, primeiro, que não pertença a Cristo. E segundo, que ao fazermos, de alguma maneira, não refletimos aquilo que Deus idealizou para as nossas próprias vidas. O grande problema de se descobrir isso, que eu particularmente não vejo como problema,
é que alguns cristãos, por imaturidade, outros por simplicidade e outros maliciosamente, por maldade, param de congregar, param de ler a Bíblia, param de orar, param de buscar a Deus, param de congregar, param de frequentar uma escola bíblica, param de estudar a palavra de Deus, porque entende assim, se tudo mais o que eu faço na vida é obra de Deus, tanto quanto uma evangelização, então eu posso parar de fazer. Não, você não pode. Você não tem autorização para isso. Eu não tenho autorização para isso. Lembre-se do que Jesus ensinou. Então agora vocês vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura e façam discípulos. Então Jesus não deu uma opção de fazer uma coisa ou outra. Pelo contrário, o que a palavra nos ensina é que nós temos duas obrigações, uma primária e uma secundária. A primária é chamada de grande comissão, em que eu uso a teologia ortodoxa para ensinar as doutrinas e pregar o evangelho, e entendo que quem se arrepende e está vivendo uma vida com Deus está debaixo da graça especial. E a outra é secundária, que seria o envolvimento de cada cristão individualmente na cultura, na política, no esporte, na economia, na educação, no lazer, no campo do conhecimento, na física, na matemática, nas ciências em geral, na academia, na educação, enfim, todas as áreas que envolvem a produção de cultura do ser humano. E eu uso a teologia pública para, à luz da palavra de Deus, saber o que refletir, comentar e conversar sobre todos os assuntos, e ao mesmo tempo entendo que eu tenho essa autorização de fazer isso, porque todos estão debaixo da graça comum. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu amplio a minha noção de obra de Deus. Então eu paro com esse dualismo de que a obra de Deus é só aquilo que eu faço na igreja. E também paro com a leviandade, com a irresponsabilidade de me apropriar desse conhecimento para me tornar um desigrejado, alguém que não se interessa por congregar, e começo a dar desculpas, dizendo que aquilo que eu faço fora também é obra de Deus, então Deus vai aceitar do mesmo jeito. Não, são coisas completamente diferentes. Não é assim que se pensa a respeito da obra de Deus. São dois lados da mesma moeda. Um lado é a responsabilidade, volto a dizer, primária, a evangelização dos povos, a grande comissão. O outro lado é a responsabilidade secundária, também chamada de mandato cultural, que é o envolvimento individual de cada cristão com cada campo do conhecimento que ele é vocacionado, para que por meio disso, então, ele possa dar bom testemunho, mostrar que ele tem valores cristãos, assumir uma postura ética, e quando ele tiver oportunidade, ele evangeliza então as pessoas. Bom, posto isso, como eu disse, o terceiro bloco do Salmo 19, que vai do verso 12 até o verso 14, agora o salmista, agora o cristão, agora o leitor, que entendeu o que o salmista queria dizer, tem condições de refletir. Quem pode entender os próprios erros? Então, quer dizer, eu estou fazendo uma reflexão dentro da teologia ortodoxa, a partir da graça especial, me vendo como um pecador. Absolve-me tu dos que me são ocultos, isto é, às vezes nem eu percebo quais são os meus pecados. Então eu peço perdão a Deus, peço misericórdia e peço que Ele use de graça comigo. Também da soberba guarda o teu servo para que não se assenhorie de mim. É possível então que eu me torne soberbo, seja pela minha obra primária, a evangelização, ou seja pela minha obra secundária, ou seja pelo meu conhecimento bíblico e teológico. Então, por saber contemplar na natureza e perceber a glória de Deus, isto é, saber fazer uso da teologia pública, e por olhar para a lei de Deus, isto é, saber fazer uso da teologia ortodoxa, então agora eu preciso pedir a Deus que só porque eu descobri as verdades, que
Pelo contrário, que elas gerem arrependimento no meu coração, ao invés de gerar soberba. Que ao invés de elas gerarem presunção, que elas gerem verdadeiro arrependimento. E aí o verso 14. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua presença, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Sejam agradáveis as palavras da minha boca. Isto é, que a partir de hoje, seja por meio da teologia pública e da graça comum, ou seja por meio da teologia ortodoxa e da graça especial, que quando eu estiver envolvido com a grande comissão evangelizando pessoas na minha responsabilidade primária, ou quando eu estiver envolvido com o meu campo de atuação na cultura, no meu caso, que sou educador, que as palavras sejam agradáveis e que eu medite o tempo todo na palavra de Deus, não só para não ser soberbo, mas para ser instrumento dele, de modo que eu me firme nele, ao ponto de ser capaz de dizer, rocha minha e redentor meu. Então, isso é obra de Deus. Volto a dizer, eu posso fazer as coisas em nome da denominação, dentro ou fora do templo? Sim, isso é obra de Deus, é obra primária. Mas aquilo que eu faço no meu dia a dia, eu não estou sendo secundário, eu não estou sendo secular, eu não estou sendo mundano, eu não estou sendo pecaminoso. Essas coisas também glorificam a Deus quando são bem feitas. Quando eu faço pensando em agradar Deus a partir da capacidade e da inteligência que Ele me deu. Então isso é responsabilidade secundária, isso também é obra de Deus. Eu desejo então que você tenha entendido, né, que eu tenha conseguido ser o mais claro possível, de que a obra de Deus ela é muito mais ampla do que simplesmente as coisas que a gente faz dentro da igreja no final de semana. E que Deus possa te dar sabedoria, possa te dar graça, possa te dar alegria e prazer naquilo que você faz, porque aquilo que você faz secundariamente também alegra o Senhor, quando você faz com o coração voltado, desejoso de que Deus se alegre com isso. Deus abençoe sua vida e se tudo correr bem, né, me parece que esse foi o último estudo online, o último estudo virtual, nesse sentido assim, de não ter ninguém. A proposta do nosso pastor é que a gente já a partir da próxima quinta já abra, né, se não me engano, próxima quinta ou a outra, né, nós vamos receber orientações a respeito disso, já abra para o estudo bíblico presencial. Então nós vamos continuar transmitindo online, gravando depois para poder lançar no canal da igreja, mas ao mesmo tempo abriremos o templo dentro dos devidos cuidados, com o uso de máscara, o álcool em gel, todas as orientações necessárias para que as pessoas também possam participar. Muito obrigado, Jesus abençoe sua vida. Boa noite.